intelectual contribuem de maneira importante para uma economia circular mais responsável e sustentável. Essa tarefa é de todos nós e, para isso, apostamos na ABPI. A gestão de Luiz Edgar Montauri Pimenta à frente da ABPI nos últimos 4 anos colocou nossa associação na linha de frente dessas transformações. E sócios de nosso escritório contribuíram em comissões importantes. Estamos vibrando com esse congresso, onde esses temas serão debatidos. E continuaremos nessa trilha, contribuindo sempre com a nossa ABPI. Contem conosco. Inovação e propriedade intelectual contribuem de maneira importante para uma economia circular mais responsável e sustentável. Essa tarefa é de todos nós e, para isso, apostamos na ABPI. A gestão de Luiz Edgar Montauri Pimenta à frente da ABPI nos últimos 4 anos colocou nossa associação na linha de frente dessas transformações. E sócios de nosso escritório contribuíram em comissões importantes. Estamos vibrando com esse congresso, onde esses temas serão debatidos. E continuaremos nessa trilha, contribuindo sempre com a nossa ABPI. Contem conosco.
the beginning of mass extinction. All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? The time we can accelerate the circular economy. We really do believe it's now. Bom dia a todos, bem-vindos ao segundo dia do nosso evento. E antes de darmos início à plenária, eu gostaria de falar com vocês sobre a nossa ação solidária com a Parceiros da Educação. Através da campanha Educação Mais Digital, a Parceiros da Educação já distribuiu mais de 2.600 tablets para alunos da rede pública que não contavam com computador ou acesso à internet e não estavam estudando durante a pandemia. Agradecemos aos que já colaboraram e convidamos todos a visitarem a página da Parceiros da Educação na própria plataforma do evento, na aba Ação Solidária. Com apenas R$30 você leva o Wi-Fi e estudo online para um aluno da rede pública. Não deixem de participar. Damos início agora à plenária, o papel da inovação na economia circular. Em 1684, Thomas Savery inventou a máquina a vapor e deu assim início à nossa rota para a sociedade de alto consumo em que vivemos hoje. A Revolução Industrial iniciada com essa invenção acelerou crescente e ininterruptamente a nossa capacidade de fabricar bens e produzir serviços cada vez mais sofisticados a partir da energia e dos insumos primários que extraímos da natureza. A natureza foi imaginada como fonte infinita desses materiais, bem como do vapor e depois do petróleo e de todas as outras formas de energia. Está claro agora, porém, que isso não era tão simples quanto parecia e provavelmente nem mesmo desejável. Num sistema de produção em massa, linear e em rápido crescimento, tiramos da natureza matérias-primas que, na verdade, não são infinitas e cuja extração ou transformação pode produzir severos desequilíbrios e até mesmo afetar nossas possibilidades de sobrevivência. Nós geramos energia e produzimos bens e serviços de que precisamos em volumes cada vez maiores. Ao gerar energia nessas proporções, produzimos impactos ao meio ambiente e ao clima. Ao descartarmos as coisas quando estas deixam de ser úteis, poluímos o solo, as águas e o ar. E geramos maiores impactos sobre o equilíbrio natural e sobre o clima. A sociedade global deu-se conta dos riscos e não está conformada com essa situação. A reivindicação é pelo desenvolvimento de uma economia circular em que utilizemos energias sustentáveis e reciclemos tudo como forma de evitar o desperdício e os problemas que ele acarreta. As Nações Unidas aceitaram o desafio de coordenar os esforços globais em prol da sustentabilidade e criaram a Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi abraçada pelos governos da maior parte dos países. As empresas veem-se hoje obrigadas a contribuir para com esses objetivos, pois o custo reputacional de não fazê-lo é cada vez mais alto, assim como crescem as exigências normativas e legais e as multas a quem não as atende. A agenda empresarial em torno dos objetivos vem na forma de uma agenda de ESG, Governança para Maior Sustentabilidade Ambiental e Social, que se interliga a outra agenda também resumida numa tríade de letras, GRC.
Essas agendas são totalmente dependentes de inovações rápidas e bem-sucedidas, que transformem toda a nossa produção de bens e serviços em direção à sustentabilidade e nos permitam monitorar a produção do uso ao descarte e recuperar essas informações de maneira confiável a qualquer momento. Onde há inovação, há propriedade intelectual. Por isso, a ABPI convida todos vocês para discutir a contribuição da propriedade intelectual para a construção da economia circular e o atingimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à organização a chance de termos uma plenária falando sobre um tema tão atual e tão importante. E gostaria também de agradecer aos palestrantes, ao debatedor, pela aceitação do convite, engrandecendo não só a nossa plenária, como certamente o nosso congresso. Não é qualquer plenária que conta com nomes tão fortes, relacionados especialmente à propriedade industrial, intelectual, e 3 estrangeiros que trazem muito peso também ao nosso grupo. Caminhando para a economia circular, de novo, repito que é um enorme prazer, uma honra, uma alegria poder tratar de um tema tão em voga. Apesar de ser um tema tão quente hoje, essa expressão ela foi cunhada ainda na década de 60, longínquos anos 60. Mas o mundo só vem sentindo realmente a necessidade de aplicar, de desenvolver, de acelerar a economia circular de alguns anos para cá, quando se percebeu um esgotamento das fontes naturais da Terra, se percebeu problemas graves com relação à vida futura na Terra, se o mundo não se unir para combater desmatamento, poluição, combater tudo que vem hoje prejudicando e criando uma situação de risco para a vida do nosso planeta no futuro. E economia circular, né, como no filme já foi tudo bem explicado, né, ela parte de 3 princípios, né, eliminação do lixo, poluição, manter produtos em uso, daí o nome circular, e a regeneração dos sistemas naturais. E são pontos essenciais para que a gente possa ter um mundo melhor, deixar um mundo melhor para aqueles que nos vão suceder por aqui. E, sem dúvida, tem uma enorme relação com a ESG, que são as diretrizes hoje usadas no mundo corporativo e que tem muito peso hoje, inclusive, para investimentos. E a economia circular é parte, sem dúvida, do ESG, e é uma agenda para ontem, que o mundo tem que adotar, tem que implementar. E, por fim, a economia circular ela se baseia fundamentalmente na inovação. E a inovação, para a gente acelerar a inovação, é fundamental o uso de uma das ferramentas essenciais da propriedade industrial, que é a patente. Nós sabemos que qualquer aceleração no desenvolvimento de tecnologia e na inovação depende do reinvestimento. E, para isso, a ferramenta da patente é essencial. Então, nada mais justo que uma plenária desse tamanho, com nomes tão fortes, e que eu vou agora listar o nome, uma mini bio sobre cada um dos nossos palestrantes e do nosso debatedor. Bom, nós vamos começar com Hugo Bettlin, que é cofundador e presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, CPO na Bravo GRC, participa de conselho de várias empresas e ONGs, tem mais de 40 anos de vivência como C-Level em empresas de varejo como GPA, Dicico, Sé Supermercados, Hop Hari e Carrefour.
Hugo é formado em Administração e Contabilidade pela FMU de São Paulo, com especializações em Gestão, Empreendedorismo, Administração, Economia Circular, Sustentabilidade, e é casado e pai de 4 filhos. E aí, Hugo, eu me alinho a você, que eu também sou pai de 4 filhos, né? Não é para qualquer um essa tarefa, mas é muito boa. Hugo, bem-vindo, obrigado. Eu vou ainda passar pelo mini CV de cada um, para que a gente possa depois passar de apresentação em apresentação, dando celeridade aqui ao nosso evento. Bom, Fabiana Quiroga Garbim, também muito obrigado, Fabiana. Fabiana é executiva com 20 anos de experiência na indústria petroquímica, assumiu a diretoria dos negócios de economia circular na Braskem S.A. em outubro de 2017, com o objetivo de liderar a estratégia global de economia circular com foco no desenvolvimento da cadeia de reciclagem. Formada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, é pós-graduada em Direito Trabalhista e Contratual pela PUC de São Paulo. Em seguida, vai falar David Kelly. David, thank you for coming. David is a USPTO IP attaché for Mercosul, French Guiana, David é o adido para o Mercosul, para a Guiana Francesa, Guiana e Suriname. Antes de se tornar um adido de IPI, o Sr. Kelly foi advogado de direito de patentes e um sócio de um escritório privado em Denver, no Colorado. Ele trabalhou com contencioso e consultoria, tecnologia de transferência, propriedade intelectual. Ele é formado em Direito por Harvard. Depois vai falar Etienne Sanz de Acedo, who joined INTA on July 1st, 2013. As CEO, Mr. Sanz de Acedo works with the board of directors and officers to recommend, formulate, and implement policies and programs for the association. He is responsible for the administrative operation of the association's office and the supervision of all staff, and is responsible for the development and administration of the annual budget. Before joining INTA, Mr. Sanz de Acedo Antes de aderir à INTA, o Sr. Acedo foi chefe de comunicações e membro da presidência da EUIPO. E antes, ele trabalhou como advogado em Espanha e ensinou direito na Faculdade de Alicante, na Espanha. Em seguida, teremos Marco Aleman, que estudou Direito em Javeriana University, também tem um certificado de Direito Empresarial, também tem um diploma de estudos avançados em pesquisa pela Universidade de Alcalo. O Sr. Aleman trabalhou como advogado de IPI de 91 a 95, em seguida foi indicado como chefe do Gabinete de Propriedade Intelectual da Colômbia de 95 a 98 e foi convidado como pesquisador convidado para o Instituto Max Planck em Munique, na Alemanha. Ele aderiu à Organização Mundial, a WIPO, em Genebra, na Suíça, e atualmente ele trabalha como diretor-geral assistente. Por fim, o nosso debatedor, Jorge Ávila. Eu vou falar em português. Jorge Ávila, bem conhecido aqui na área de TI, né? Nosso parceiro, trabalha com gestão tecnológica, inovação e propriedade intelectual há mais de 25 anos. Hoje é pró-reitor de extensão de tecnologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e preside comitês de inovação e empreendedorismo de alguns setores, incluindo na ABPI. Ele foi chefe do escritório brasileiro de IP por 7 anos e foi diretor executivo da Agência Brasileira de Inovação
e diretor sênior de licenciamento de tecnologia da Qualcomm. Jorge é doutor em políticas públicas e mestre em negócio e bacharel em engenharia. Bom, para não perder mais tempo, passo a palavra a Hugo Bettlin, que é para que ele possa dar início à sua apresentação. Obrigado, Peter. Bom dia a todos. É um grande prazer. Obrigado pela BPI pelo convite. Um prazer enorme estar aqui também com os palestrantes internacionais, aos quais eu peço licença para falar em português. Pegando exatamente um gancho que veio do vídeo muito bem produzido e com o texto que o próprio Jorge nos mandou, nós deveríamos, para falar de capitalismo consciente, falar de ESG, que praticamente é a mesma coisa, voltar 240 anos e falar o que é capitalismo. Uma das maiores invenções humanas e enorme fonte de prosperidade, a resposta é sim. Veja que nós estamos nessa live aqui incrível, graças à invenção da internet e depois a plataforma especificamente aqui do Zoom, que foi graças ao capitalismo. Se nós estamos com saúde hoje, é porque nós conseguimos ser vacinados num desenvolvimento espetacular, e quando se fala de propriedade intelectual, a rapidez com que os laboratórios privados, principalmente, desenvolveram as vacinas, e a expectativa de vida, a diminuição do alfabetismo, a diminuição da pobreza nesses últimos 240 anos, desde que Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações. Ou será que é uma ameaça à beira de destruir o planeta e desestabilizar a sociedade? E, infelizmente, a resposta também é sim, como nós vimos no vídeo. Quer dizer, essa questão de maximização dos resultados, busca absurda por acumulação, extração dos recursos naturais como se eles fossem infinitos, transformação com grande impacto ambiental e nós, consumidores, consumindo cada vez menos, realmente a situação está à beira de destruir o planeta e estamos gerando muitos problemas de saúde psicológica para as pessoas. Mas nós, no capitalismo consciente, acreditamos que isso deveria ser uma reinvenção equilibrada entre aquilo que é bom do capitalismo, tirando aquilo que é ruim deste capitalismo focado apenas no shareholder, apenas no acionista. Então, nós existimos desde 2008 nos Estados Unidos, desde 2013 no Brasil, para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no país, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades, que são muitas, todas as desigualdades que nós encontramos hoje no mundo corporativo. Então, aquele modelo, sangue nos olhos, faca no dente, vamos que vamos, capitalismo para shareholder, ou capitalismo para o acionista, cuja única responsabilidade social da empresa é maximizar o lucro para o acionista e muitas vezes às custas da dor, da miséria e do sofrimento dos outros stakeholders, não dá para continuar funcionando. Mas nós acreditamos que um negócio é bom quando ele cria valor. É ético porque é baseado numa troca voluntária. É nobre porque eleva a nossa existência e, principalmente, é heróico porque tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Mas os negócios conscientes devem ter 4 pilares fundamentais. Um propósito maior, tratar todos os stakeholders de forma equânime, criar cultura e valores que garantam a sua perpetuidade e, principalmente, ter um líder consciente que cuide das pessoas e, consequentemente, juntos podemos cuidar do nosso planeta. Mas, afinal, o que é propósito? É responder a seguinte pergunta: qual a dor da sociedade o nosso negócio pretende curar? E aí alinhar a nossa visão estratégica, é como fazemos dinheiro e não o quanto, para, consequentemente, gerarmos um tremendo impacto social positivo, que é responder qual a diferença o nosso negócio faz para a sociedade. Mas tudo isso depende da liderança, aquele líder consciente. Porque, como já dizia Peter Drucker, apenas 3 coisas acontecem sem liderança naturalmente nas companhias: fricção, confusão e baixa performance. Mas que tipo de liderança a gente precisa? Uma liderança consciente, que não é paz e amor, bicho, tu faz o que quiser, entrega resultado quando der e aparece para trabalhar quando tiver com vontade. Liderança consciente é a capacidade de organizar, mobilizar e engajar pessoas para atingir resultados alinhados
a propósito. Líderes conscientes colocam o propósito em primeiro, lideram com amor e sempre agem com integridade. São determinados a encorajar soluções benéficas para todos. Inovam e criam valor e pensam no longo prazo das suas escolhas de hoje. São sensíveis à cultura em torno de si e trabalham para desenvolver a equipe constantemente. E, principalmente na pandemia, reconhecem a importância de revitalizar a energia física, mental, emocional e espiritual. Por isso, nós fazemos um convite aos líderes corporativos. Deixem o seu ego de lado. Não queiram ser a maior ou melhor organização do mundo que usa as pessoas e consome todos os recursos naturais, destruindo de maneira insustentável o nosso planeta. Queira ser a melhor organização para o mundo, que serve as pessoas e cuida do meio ambiente. Porque nós entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade, mas para isso, todas as pessoas precisam ter oportunidades iguais. E aí a gente fala muito de ESG, ecossistema ambiental ou ecoambiental, social e governança. Mas para poder falar de ecossistema, de ESG, as empresas não podem mais praticar um capitalismo só para o acionista. Porque se eu só estou interessado em cuidar do meu acionista, muitas vezes, às custas do sofrimento e da miséria dos outros stakeholders, por que eu vou me preocupar com o social e muito menos com o ecoambiental? Então, seja um capitalista para stakeholder, para todas as partes interessadas, para poder praticar um ESG de verdade. E o que é ESG? É manter o equilíbrio entre proteger o meio ambiente e garantir o progresso social e gerar resultados positivos com ética e transparência. Não é ou, é e. Por isso, na verdade, como também o vídeo mostrou, e eu gostei muito de ver, o que a gente muito acredita, tanto no capitalismo consciente como na Bravo GRC, é que o G tem que vir na frente, as letras deveriam estar invertidas. Deveria ser GSE, porque somente com uma governança e gestão estruturadas, transparentes e éticas é que efetivamente se vai tomar iniciativas verdadeiras e sustentáveis no social, para dentro da companhia e para fora, para que juntos a gente cuide da vida do planeta, porque a nossa vida depende disso. Se o negócio dos negócios são pessoas, nós precisamos de 3 coisas fundamentais, pelo menos, para sobreviver, né? Água potável, comida saudável e ar respirável. E começar pela governança é fundamental, que, por sua vez, não tolerará ações e investimentos no social ou no ecossistema ambiental, né? No ecossistema ambiental, que sejam de fachada. Por isso, é muito importante que a gente retome o tema que foi aberto pelo Peter aqui. Governança como driver de inovação. É fundamental que a gente, para sair de uma economia linear, vá para uma economia circular. Mas será que é falta de ESG praticado pelas pessoas ou é uma falta de consciência? Então, nós acreditamos que para se praticar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda da ONU para 2030, deveria ter a ODS 0, que antecipa essas, que é a elevação da consciência das pessoas e principalmente dos líderes empresariais. Porque é só assim nós vamos efetivamente, por meio das empresas, tomar ações para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Uma das ODS que a gente muitas vezes esquece, deixa de lado, é a ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. A gente acha que isso é questão de governo, mas o próprio Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, diz que não. Né? A ODS 16 cria um framework que permite inspirar os negócios para abraçar seu papel na governança transformacional, que inclui o reforço do multilateralismo e reimagina o contrato social. E recentemente, numa publicação da Financial Times, saiu que deveria talvez ser ESG-D, porque a democracia está sob ameaça e se nós não cuidarmos dela, não teremos negócio. Outro ODS fundamental que traz a
a esta plenária maravilhosa, ODS 17, parcerias e meios de implementação. Economia circular não se faz sozinho. Não adianta a minha empresa, não adianta a sua empresa apenas resolvermos os problemas. Esse é um processo e um compromisso contínuo de renovação e cooperação entre as empresas e todos os stakeholders que envolvem colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades, governo, ONGs, acionistas e investimentos. É uma grande rede de impacto positivo entre a sociedade, empresas e governos. Por isso, a gente conclama para que seja as up ao cubo, ou seja, as sustainable as possible, as soon as possible, as simple as possible. Porque não podemos esquecer que os negócios são, ao mesmo tempo, os criadores dos problemas de sustentabilidade, mas também são os curadores e provedores das soluções mais sustentáveis. Mas voltamos a falar de inovação. Albert Einstein já não nos lembrava, não existe nada mais irracional do que querer encontrar resolver problemas com o mesmo estado mental que o criou. E, para isso, só inovação será possível. Nós acreditamos que nós temos um problema fundamental e profundo. Um sistema econômico que recompensa a maximização da riqueza sobre o bem-estar e prioriza o individualismo sobre a interdependência não pode continuar funcionando. Mas a fila de reclamação já está lotada de gente. Vamos para a fila da solução. E o futuro é para todos nós. Devemos construir um futuro onde todas as pessoas sejam capazes de trabalhar com dignidade, cuidar delas mesmas, de seus entes queridos, e onde o nosso planeta seja saudável e todas as economias efetivamente progridam. Peter, obrigado. Eu que agradeço, em especial, o seu compromisso com o tempo, que foi incrível, né? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à Fabiana para que faça a sua apresentação. Olá, bom dia a todos. Um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão relevante de economia circular e a nossa jornada da Braskem nesse caminho. Agradeço muito o convite à BPRI. Bom, queria só confirmar se vocês estão já vendo a minha apresentação. Sim, então está ótimo. Vou colocar aqui no modelo apresentação. Eu trouxe alguns slides para guiar aqui a minha apresentação. Então, como bem colocou o Hugo e no vídeo, né, eu trouxe aqui um pouco do cenário antes de falar da nossa jornada. A química e o plástico, eles estão presentes praticamente em tudo. O Braskem é uma indústria petroquímica, produz matéria-prima para a cadeia, né, do plástico e para várias cadeias. E o plástico trouxe vários avanços em termos para a sociedade. Né? O plástico ele é muito mais leve, então ele traz menos emissões, ele trouxe democracia na utilização, né, de vários produtos, amplia a vida dos alimentos, mas exatamente pelo uso que não é consciente, né, a utilização... Fabiana saiu... Da produção técnica, o seu compartilhamento está invertido, tá? Você tem que tirar esse modo de apresentação, porque para a gente aqui, quando você fica com essa guia para ver o
Agradecemos a paciência, estamos resolvendo um probleminha técnico com a apresentação da Fabiana e já voltamos. Obrigada por aguardarem. Fabiana, posso tudo continuar? Certo. Então, muito bom. Desculpa aqui a falha na apresentação. Então, eu estava comentando sobre o cenário atual da importância do plástico, então, que está no nosso dia a dia, mas o desafio que nós temos em relação ao gerenciamento do resíduo, que é de forma inadequada, e também o combate às mudanças climáticas, a necessidade da indústria, como bem pontuou aqui, tanto no vídeo, né, como com o próprio Hugo, de a gente ter um impacto positivo para a sociedade. E, para isso, todos os setores, inclusive a indústria, precisam atuar para endereçar esses dois grandes problemas, que é o gerenciamento do resíduo plástico e também as mudanças climáticas. Para isso, a Braskem, ela se comprometeu e estabeleceu o seu compromisso de implementar uma economia circular de carbono neutro. E como nós atuamos, então, nesse caminho? Aqui, a primeira e segunda geração, onde a Braskem estaria, então, num processo linear, nós iríamos produzir matéria-prima e produtos para as demais gerações. Quando a gente pensa de forma circular, iniciamos desde o início, ou seja, matéria-prima e energia renovável, ampliando, então, a nossa matriz energética renovável e trazendo soluções que substituam a matéria-prima fóssil, e, além disso, atuando em toda a cadeia para buscar fechar o ciclo, ou seja, aquilo que é resíduo plástico volte como matéria-prima para o processo produtivo, através da reciclagem mecânica, que é a transformação do resíduo plástico em um novo plástico com conteúdo reciclado, ou pela reciclagem química, que vem aqui para a primeira geração, você transforma o resíduo em matéria-prima, substituindo a nafta fóssil por uma nafta circular, vindo desse processo químico. Tanto um quanto o outro, e eu vou mencionar adiante, inovação é fundamental para que a gente alcance nosso objetivo. E a nossa meta, que é uma meta ambiciosa, de ampliar nosso portfólio de produtos com conteúdo reciclado para 300 mil em 2025, 1 milhão em 2030, e retirar 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos que iriam ser incinerados, aterrados ou iriam para o meio ambiente. Em termos de mudanças climáticas, atingir a neutralidade de carbono em 2050, com o objetivo em 2030 de reduzir 15%. E, para isso, qual que é o caminho? O caminho na parte de redução de emissões e alcançar a neutralidade, 3 pilares importantes. O primeiro, reduzir as emissões. Um foco muito grande aqui de ampliar nossa matriz energética para uma matriz mais renovável. Então, nós temos projetos tanto de energia solar como eólica. E aqui entra tecnologia de desenvolvimento, quanto é relevante para a redução das emissões. Quando nós vamos para a compensação das emissões, nós desenvolvemos soluções utilizando as matérias-primas renováveis. Né? A preocupação de recursos, na utilização de menos recursos ou recursos que são renováveis, a Braskem vem desenvolvendo, e eu destaco aqui tanto o I'm Green polietileno, que é o polietileno que é produzido com cana-de-açúcar, como o MEG Verde, que é a matéria-prima para o PET, que é utilizado açúcar. E aqui, numa parceria com uma empresa dinamarquesa, a Braskem tem avançado para trazer para o Brasil essa solução renovável também de matéria-prima vindo do açúcar. Em termos de captação de emissões, aqui os esforços em R&D são essenciais, que é transformar o que a gente emite de CO2 em nova matéria-prima, em novos produtos químicos. Destaco aqui nossa parceria com a Universidade de Illinois, em Chicago, com esse propósito de desenvolver essa solução. Como bem colocado pelo Hugo, a parceria, o desenvolvimento, a cooperação é essencial. E todas as nossas iniciativas que eu vou mostrar têm sempre um parceiro. É um parceiro reciclador, um parceiro da universidade, da academia, a parceria com desenvolvimento né, com um licenciador de tecnologia para a gente alcançar os nossos objetivos. Então, já comporta o nosso portfólio I'm Green, que é com conteúdo reciclado e também com conteúdo renovável, diversas aplicações. E aqui é um destaque de que, para melhorar a qualidade do produto, a gente tem aplicado todo o conhecimento em resinas que a Braskem possui para alavancar a qualidade do produto reciclado. Quando a gente olha como endereçar os resíduos plásticos, né, é algo sistêmico. Você tem que buscar iniciativas olhando
o contexto como um todo e o ciclo como um todo. Desde o design do produto, então buscando ter um design, pensando na circularidade do produto, que no final da vida útil ele pode voltar, você pode simplificar uma embalagem, reduzir os diferentes tipos de materiais, para que você consiga, para que no final da vida útil esse produto possa retornar a um novo processo produtivo. Nas nossas operações, acho que o trabalho dentro de casa é fundamental para ter menos emissões, para ter menos geração de resíduos, implementando processos mais eficientes e eficazes para ter menos impacto na sua produção. Uso consciente, fundamental. Quando a gente pensa em circularidade, tem que ter a consciência do uso. E, para isso, a gente tem que envolver o consumidor, a sociedade como um todo, para essa reflexão. E, com isso, a gente tem alguns programas, um deles é o Educatu, que é com uma ONG, Acatu, que busca trazer, através de uma plataforma digital para os alunos, informação sobre sustentabilidade, uso consciente e descarte adequado. Quando a gente parte para a coleta, temos um grande desafio no Brasil de fazer a coleta do resíduo. E aqui a gente tem um aspecto social relevante, um programa Ser Mais, é um programa com as cooperativas de catadores, trazendo mais qualidade para o trabalho, mais eficiência para o trabalho e mais renda para esses trabalhadores que são tão importantes no ciclo produtivo. E aqui tem a oportunidade também de trazer tecnologia e inovação para facilitar e melhorar a coleta, a separação desses materiais. E, por fim, o novo ciclo, o desenvolvimento da reciclagem mecânica e química, como eu mencionei. E para desenvolver esses dois caminhos de reciclagem, nós temos, dentro da área de inovação e tecnologia, uma plataforma dedicada para a reciclagem. Esse ponto é fundamental, né? Quando mencionou da importância da liderança empresarial, olhando para esse caminho, quando a gente avalia dentro da companhia, né, esta questão é tão relevante, né? Para a Braskem, para o nosso líder, sustentabilidade e ESG, em especial, todo esse desenvolvimento de reciclagem está como prioridade do nosso CEO, e isso acaba trazendo o desenvolvimento de toda a companhia. E dentro de inovação, então, foi criado essa área para, na reciclagem mecânica, a gente endereçar as maiores dores, para alavancar as aplicações do reciclado, e aqui eliminando odor, cor, trazendo mais qualidade para o reciclado, que é produzido de forma mecânica, então você lava, extruda novamente, você não tem uma reação química, e do outro lado, desenvolvendo rotas tecnológicas para que a gente transforme este resíduo em nova matéria-prima, como eu mencionei. E aqui a gente trabalha de duas formas. Curto prazo, o processo de pirólise, né, que é uma reação térmica que transforma em óleo de pirólise, que é um óleo em que a gente consegue trazer, né, destilar e ter as características de uma nafta. E longo prazo, olhando tecnologias disruptivas que podem trabalhar, né, transformar o plástico já em monômeros, em etenos e propenos, diretamente simplificando, vamos dizer assim, todo esse processo. E eu destaco, então, aqui dois investimentos, né, dois avanços importantes, um na reciclagem mecânica e um na química. Na mecânica, para a gente trazer qualidade para o material, nós estamos investindo 67 milhões numa nova planta em Indaiatuba, em parceria com o reciclador parceiro, que é a Valorem, para produzir 14 mil toneladas por ano de resina pós-consumo de alta qualidade. E aqui nós estamos trazendo parte de tecnologia estrangeira, parte de tecnologia brasileira, e fazendo uma combinação em termos de arranjo industrial para trazer qualidade para este material. E quando a gente olha a reciclagem avançada ou reciclagem química, aqui tem um desenvolvimento tecnológico muito relevante, porque quando a gente olha a pirólise, que é uma tecnologia que é conhecida no aspecto de produção de óleo combustível, o grande objetivo da Braskem é que a gente transforme, né, ou amplifique ou melhore essa qualidade, essa tecnologia, para transformar efetivamente numa matéria-prima, né, numa nafta circular, numa qualidade melhor para o processo produtivo. E, para isso, nós temos uma parceria com o Senai, com a FRJ e com a FCC, que é a Fábrica Carioca de Catalisadores, para desenvolver catalisador para esse processo de pirólise ter uma performance melhor, para ela produzir mais nafta e menos, vamos dizer assim, óleo pesado.
e assim trazer mais eficiência não só técnica, mas econômica também para esse processo produtivo. E quando a gente fala de reciclagem avançada, reciclagem química, além de ter essa substituição da nafta fóssil por uma nafta circular, todo o processo você utiliza os mesmos ativos. E como que você, então, vende este produto? Através de uma certificação de balanço de massa. Ou seja, vai entrar um volume de matéria-prima renovável circular e vai sair o mesmo produto virgem certificado, que aí nesse caso aqui é o ISCC, uma certificação internacional, de que este produto tem um conteúdo reciclado. E com isso, atender às metas também das grandes empresas, né, que produzem, por exemplo, ou que utilizam embalagens, de utilizar o material reciclado na sua solução para oferecer para a sociedade. Então, para alcançarmos efetivamente uma economia circular, parceria, colaboração e inovação têm que andar juntos para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Agradeço e fico à disposição para eventuais perguntas no final aqui do painel. Muito obrigada. Fabiana, obrigado. É bom, né, nós conhecermos um pouco das iniciativas da Braskem, né? Parece um projeto muito ambicioso e totalmente em linha com toda a discussão que estamos tendo aqui. Para não perder tempo, também obrigado por ter respeitado o tempo que foi concedido e passo a palavra desde já ao David Kelly. Bom dia a todos. Queria agradecer à BPI e também aos outros panelistas por esse privilégio de falar com vocês hoje sobre esse assunto tão importante. Recentemente estava falando com alguma pessoa em português e ela me disse: você fala português muito bem, mas você nunca vai falar como brasileiro. E por isso, para evitar problema de entendimento, talvez eu vou falar em inglês. I expect that we're all familiar with the famous physicist Isaac Newton. Imagino que todos conheçam o físico Isaac Newton, que criou a lei da gravidade e diz que um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento permanece em movimento quando não existe nenhuma força externa atuando sobre ele. Por mais que o Newton estivesse pensando em maçãs e em outros objetos sujeitos a forças externas, eu acredito que a regra criada pelo Newton também se aplica à economia. Bem como um dos objetos de pesquisa do Newton, a economia linear ela vai continuar em repouso ou em movimento, a não ser que exista uma força externa atuando sobre ela. E nós vemos que isso pode acontecer na economia por meio de catástrofes naturais, pandemias, crises econômicas e assim por diante. De uma maneira geral, essas forças externas elas podem impactar o tamanho da economia, mas não a sua natureza. Porém, tudo depende da magnitude da força, do tamanho da força e no sentido em que a força é aplicada para determinar se isso irá mudar a trajetória de um objeto. E isso só poderia ser alterado por uma grande força aplicada durante um longo período de tempo e no mesmo sentido. A inovação é um dos tipos de força que podem agir sobre a economia e nós vemos isso de maneira reiterada. Outros palestrantes já falaram sobre isso. Falamos sobre o vapor, o avião, a internet, criações que tiveram grandes impactos na economia. Essas invenções foram disruptivas para a economia e geraram um crescimento econômico, porém não mudaram a economia linear, não fizeram com que a economia linear se tornasse uma economia circular. Eu acredito que a inovação é necessária para forçar a economia a entrar em uma trajetória circular.
Como já foi dito anteriormente, a inovação não é a única coisa necessária para termos uma economia circular. Tampouco ela é suficiente para mudar a trajetória econômica. Precisamos de muitas inovações que contemplem muitos aspectos da economia circular para termos a força necessária que irá gerar uma mudança duradoura. Por exemplo, a impressão 3D. Ela pode reduzir os resíduos utilizando apenas o material necessário para produzir determinado produto. Porém, a inovação, ela precisa ser acessível de maneira que ela possa ser utilizada por diversas pessoas, trabalhar com vários materiais. E sem essas inovações, nós não teríamos uma economia circular. E a inovação precisa existir em muitas áreas. Então, todos os aspectos da economia devem ser sujeitos à inovação para que nós possamos entrar em uma trajetória circular da economia. Então, a pergunta é, como é que nós podemos incentivar a inovação? A resposta depende de quem pergunta. Do ponto de vista do Escritório Americano de Marcas e Patentes, nós incentivamos a inovação em ecossistema ambiental, social e de governança de 3 maneiras. Patentes para a humanidade, reconhecendo os inovadores que fazem criações em prol da humanidade. Em segundo lugar, nós fazemos um exame acelerado de tecnologias específicas. Em terceiro lugar, nós, obviamente, fazemos a concessão de direitos de patente. Com relação ao incentivo de inovações em prol da economia circular, temos um prêmio que justamente premia categorias que vão de energia doméstica até recuperação de resíduos, e em prol da economia circular. Em 2020, nós premiamos o professor Daniel Gay, que está nessa foto, que criou uma máquina que recupera os nutrientes, energia e água a partir do resíduo humano. E ele diz que nós precisamos de pensar em resíduos não como resíduos, mas como recursos recicláveis que nos permitem criar uma economia circular, onde tudo é reciclado e as fontes se tornam renováveis. Quando nós pensamos de maneira tão inovadora, temos soluções inovadoras e, com base nisso, nós criamos esse programa de patentes para a humanidade. Além disso, como eu disse, nós temos um exame acelerado para pedidos de patente que são feitos para criações que melhorem a qualidade do meio ambiente ou contribuam para o desenvolvimento ou a preservação de recursos energéticos. Para isso, a necessidade de um pedido específico de acordo com diretrizes que estão previstas em nosso manual. E um estudo de 2015 disse que, o atraso de 2 anos na concessão de uma patente tem um impacto negativo que pode ser equivalente ao da rejeição. Sendo assim, o exame acelerado ele é muito importante para evitar esse tipo de atraso, para acelerar o máximo possível a concessão dessa patente, viabilizando ideias inovadoras e o seu uso que pode contribuir para a humanidade. Nós, então, privilegiamos ideias inovadoras dentro da agenda ESG e, com isso, contribuindo para uma economia circular. Uma atividade muito importante também do Escritório Americano de Marcas e Patentes no incentivo à inovação é o da concessão de patentes. Nós damos incentivo para a propriedade intelectual e o desenvolvimento de inovações com a divulgação pública das informações. E eu sei que no Brasil, uma das primeiras perguntas feitas pelos investidores em potencial é qual é a sua estratégia para proteger a sua propriedade intelectual. Nesse sentido, a concessão de direitos de patente protege as ideias inovadoras e viabilizam um investimento das empresas que podem converter ideias inovadoras em realidade. E também as marcas também permitem que esse processo possa acontecer de maneira que as empresas possam construir marcas que sejam da confiança do público.
os benefícios da economia circular se tornam cada vez mais claros, sobretudo em contraposição à economia linear. E a economia circular, ela tem muito mais espaço para inovação, que busca tecnologias e usos para o combate às mudanças climáticas. Nós temos aqui alguns dados do nosso escritório, e nós temos aqui em laranja o número de patentes que foram concedidas de acordo com a nossa diretriz Y02, que é para pedidos de patentes transversais e que tem como objetivo o combate à mudança climática. Claro que não é possível contemplar todas as inovações de combate à mudança climática, mas isso faz parte da nossa estratégia. Nós temos esse período que vai de 2010 a 2020. Nós temos em azul os pedidos que foram publicados e em laranja as concessões de patente. E vocês podem ver o aumento entre 2019 e 2020. Sendo assim, nós temos investidores que tiveram a proteção das suas inovações, da propriedade intelectual e que, ao mesmo tempo, puderam colocar em prática essas inovações que privilegiam a economia circular. E também o nosso escritório procura viver de acordo com seus valores. No ano passado, nós promovemos uma grande quantidade de reciclagem de resíduos eletrônicos. Nós também reduzimos o nosso consumo de energia em mais de 10% desde 2019, com uma redução de emissão de dióxido de carbono, com maior teletrabalho, trabalho em home office. Isso também passou por uma redução dos custos operacionais por meio de uma mudança da nossa matriz energética, ou a diminuição do uso de veículos e a diminuição de dinheiro gasto com aluguel também. E, sem dúvida, a inovação é essencial para que nós possamos gerar uma economia circular. E o Escritório Americano de Marcas e Patentes procura incentivar todo esse trabalho de inovação. Obrigado, David. Etienne, vou passar diretamente para você. Muito obrigado, Peter. Estou tratando de compartilhar a minha tela e vejo que não posso. Agora sim. Vocês podem ver a apresentação? Sim. Sim? Tá bom. Yes. Agora, bom dia. Muito grato à BPI pelo convite. Vou tratar vou falar em inglês, mas gostaria de fazer um breve resumo em português. Sem dúvida, ser verde não é mais uma opção. A maioria das marcas hoje prioriza a retribuição como uma parte essencial das suas operações. Governança ambiental, social e corporativa tornou-se componente-chave dos valores centrais das marcas e estratégias corporativas. Uma razão para isso, os consumidores estão esperando isso das marcas. Hoje, o comportamento de compra é menos influenciado por como a empresa promove o seu produto e mais pela disposição da marca em viver de acordo com seus valores e colocar o propósito antes do lucro. E a PI desempenha um papel crítico na agenda ESG de uma marca. Para que os profissionais da marca contribuam efetivamente com as agendas ESG de uma empresa e cliente, eles precisam entender como funciona esse relacionamento e garantir que o relacionamento seja bem-sucedido. A comunidade global da propriedade intelectual também precisa abordar questões que prejudicam esse relacionamento, incluindo o sentimento anti-IP e a falsificação.
Hoje vou compartilhar com vocês como o papel das marcas evoluiu na sociedade e o que isso significa para os profissionais das marcas. So I'm going to move now into English, of course. Então agora eu vou falar em inglês. Eu gostaria de começar falando sobre o papel tradicional das marcas na sociedade. De maneira geral, as marcas viabilizam decisões de compra rápidas, com confiança e seguras. De acordo com o barômetro de confiança Edelman, de 2020, 53% dos consumidores afirma que confiar na marca é mais importante. É o segundo fator mais importante da compra. Como podem ver aqui, 53% afirma que a confiança na marca é o segundo fator de compra mais importante, só fica atrás do preço. Ademais, sabemos que as marcas, de uma maneira geral, contribuem para o PIB. E aqui temos o resultado de uma série de estudos que foram realizados pela Secretaria Americana de Comércio em 2019, 2020 e 2018. Nós aplicamos uma mesma metodologia em diversas regiões para saber qual seria o impacto das indústrias e do setor que utiliza PI intensamente no PIB. Nos Estados Unidos é 38%, 42% em Europa, 10% a 21% na América Latina e uma disparidade ainda maior no Sudeste Asiático, que vai de 17% a 50%. Além disso, os setores intensivos em PIs, marcas registradas em PIs, isso gera empregos. Podemos ver aqui até 45 milhões de novos empregos nos Estados Unidos, que é quase 30% de todo o mercado de trabalho, 46 milhões de empregos na Europa, de 28% a 38%. Na América Latina, o valor fica entre 8% e 26%, e no Sudeste Asiático, 13% a 29%. A diferença é que, como vocês podem ver na tela, temos diversos países e a situação por país pode ser muito diferente. Por fim, é importante falar de um elemento muito importante, que é o fato de que a marca, ela fomenta o comércio internacional e podemos ver como os setores intensivos em propriedade intelectual têm um impacto relevante nas exportações que são feitas por diferentes regiões de todo o mundo. E esse seria o papel tradicional das marcas. Agora vamos falar sobre o papel ampliado das marcas na sociedade. E para isso nós precisamos colocar o propósito na frente do lucro. Nós vemos atualmente que os consumidores esperam que as marcas desempenhem um papel muito claro com relação ao meio ambiente e com relação aos seus valores. Nós temos aqui uma foto que é o resultado de um estudo feito em 2019 que buscou avaliar qual é a visão da geração Z com relação às marcas e aos produtos. E 85% dos consumidores da geração Z acreditam que as marcas devem buscar fazer o bem para o mundo. E de acordo com o barômetro de 2020 de Edelman, 80% dos consumidores afirmam que a confiança ela é obtida quando a marca busca resolver problemas da sociedade. E logo antes dessa pesquisa, um ano antes, a Edelman fez a mesma pesquisa e o número foi de 69%, ou seja, em um ano, isso subiu de 69% para 80%. Então, vamos imaginar que número que nós teremos em 2021, depois de uma pandemia. De toda maneira, as causas se expandem. E nós, claro, falamos sobre a mudança climática e o meio ambiente, mas há outras questões que devem ser discutidas. No ano de 2020, foi realizado um estudo que mostrou que 1/3 dos consumidores globais, desde uma geração Y, Z, até os baby boomers,
eles deixariam de consumir a sua marca favorita se ela não estivesse alinhada com os seus valores pessoais, ou seja, a confiança, a sustentabilidade, a autenticidade e a transparência se tornam cada vez mais importantes. E um outro exemplo aqui, ele é, sem dúvida, a da injustiça racial. Como podemos ver aqui, 60% dos consumidores acreditam que as marcas devem se posicionar diante da injustiça racial e mais de 80% diz que o posicionamento contra a injustiça social se converte em confiança. E, por fim, quando nós discutimos essas questões, temos que pensar no tamanho do mercado. E as causas, elas chamam cada vez mais a atenção. 3,2 bilhões de habitantes do mundo utilizam as redes sociais. E 80% dos consumidores da geração Z são influenciados pela rede social. Ou seja, os millennials e a geração Z, eles acabam influenciando muitos consumidores de hoje e de amanhã. Então, nós temos que pensar em como isso se aplica à comunidade de PI e qual é o papel do conselheiro de marca. A indústria de PI está se transformando e nós temos que nos adaptar a essa mudança, as equipes jurídicas têm que se adaptar e também precisamos de advogados e conselheiros que possam continuar a agregar valor para as empresas. Em 2020, a INTA trabalhou com 5 think tanks para pensar no futuro da PI, o futuro do departamento de aconselhamento de marca. E essas think tanks estudaram a evolução da propriedade intelectual e pensaram em como os profissionais deveriam se adaptar. A adaptação passa por uma transição que vai de um papel do especialista para algo mais generalista. E pensar que os profissionais de PI, eles devem ser conselheiros gerais de marcas, que buscam promover e proteger os valores da marca e com um papel ativo na agenda de ESG. E também tem coisas que nem sempre passam pela nossa mente. Quando nós pensamos em ecossistema ambiental, social e de governança, também temos que pensar no respeito pelos outros. E é nesse sentido que os advogados de PI têm um papel novo a desempenhar. Eles têm que ser bacanas, porque para nós termos um trabalho eficaz, também temos que pensar em como proteger a marca de uma maneira que seja simpática. Então, nós vivemos em uma era de redes sociais. Então, as empresas, elas têm que lidar com seus problemas de uma maneira que é pública e não tão privada como era antigamente. Aqui nós temos um exemplo de uma notificação extrajudicial que foi feita para uma empresa que buscava proteger a sua propriedade intelectual. É uma marca muito conhecida que se chama Dilly Dilly, que é uma marca que se tornou muito famosa nos Estados Unidos devido ao Bud Light. E em 2017, uma pequena cervejaria de Minneapolis resolveu usar essa expressão Dilly Dilly para lançar o novo produto deles. E o que a empresa fez foi responder de uma maneira super amigável, super inovadora e super robusta também. Eles fizeram uma carta, uma notificação extrajudicial que foi escrita com inglês arcaico, inglês antigo, com um tema medieval e que tinha a ver com toda a campanha que eles tinham. Então eles falavam que existia uma visita real que era feita à cervejaria e que tinha sido observado que havia justamente o uso dessa marca, mas em contrapartida eles ofereciam ingressos para o Super Bowl e eles, na verdade, chamaram a atenção para a questão, foram muito eficazes do ponto de vista jurídico, mas eles também foram muito eficazes do ponto de vista de relações públicas, é algo que nós temos que ter em mente. E, por fim, quando nós falamos de ESG, é importante falar sobre a percepção de PI. E, nesse sentido,
nós temos que reconhecer um sentimento anti-IPI que é forte. Isso é o resultado de uma falta de entendimento por parte dos consumidores e dos legisladores com relação ao valor da propriedade intelectual. Então, muitos acham que a API é só um meio para que as empresas possam inflacionar a riqueza dos seus acionistas de uma maneira injusta e às custas dos consumidores. Então, nós precisamos lidar com esse sentimento e explicar que, na verdade, o contrabando é algo que coloca em risco a saúde pública, que vai contra os trabalhadores das empresas, que prejudica a receita dos governos, que podem muitas vezes ajudar o crime organizado, que diminuem a confiança do consumidor, que são contra a marca e contra a agenda de ESG. Sendo assim, com relação a esse sentimento anti-IPI e as ações da nossa comunidade, nós temos que trabalhar de maneira conjunta para sensibilizar os consumidores e os legisladores com relação ao papel positivo que as marcas podem desempenhar na sociedade. E dito isso, eu gostaria de agradecer a todos e a todas pela sua atenção. Nós, a comunidade global de propriedade intelectual, podemos contribuir para deixar legado positivo para nossas marcas e para a melhoria da sociedade. Muito obrigado. Bom, obrigado, Etienne. Foi uma apresentação muito bacana, com destaque até para a menção, a notificação não ser com tom agressivo, e sim com um tom de public relations. Eu achei isso fantástico, gosto da ideia e vou procurar aplicar também. Sem mais delongas, queria passar a palavra ao Marco Aleman. Many thanks, Peter. I was just trying to share the screen in the meantime, but probably I will get authorization. I got it already, so many thanks for that. Eu estava tentando compartilhar a tela. Obrigado pela oportunidade. Podem confirmar que estão vendo a minha tela agora? You might to change the display up here. Você pode mudar a forma clicando no Display Setting, configuração. Sim, agora funciona bem, muito bem. Obrigado, Peter e a BPI pelo gentil convite feito a mim, a minha organização, para participar desse congresso e pela coordenação do painel. É um grande prazer estar aqui. Nos 12 minutos que temos agora para destacar o papel da inovação para a economia circular, gostaria de começar com algumas informações bastante gerais que, na minha opinião, acabam descrevendo o impacto, principalmente no campo de IPI. O que acontece com esse novo conceito de economia circular? Antes do ano 2000, quase não se via referências à economia circular. Havia menção à tecnologia ambiental, tecnologia limpa, tecnologia ecológica, mas não se fazia referência à economia circular. Foi um conceito que iniciou-se depois do ano 2000, mas principalmente a partir de 2010, começou-se a ver muitas referências à economia circular em vários campos, em literatura econômica, de direito e também em literatura de IPI. Entrando, então, no conceito que foi descrito
pelos que me precederam nessa apresentação, e por conta disso não vou entrar em detalhes, chegamos à conclusão, então, que utilizar menos recursos e reduzir os resíduos produzidos é o objetivo maior de toda a economia circular. E o que eu vou fazer na minha apresentação é compartilhar algumas ideias com relação ao papel de PI desse processo específico. Vou pular aqui dessa apresentação mais geral para entrar diretamente o papel do PI na economia circular mais diretamente. Gostaria de compartilhar com vocês alguns estudos de relevância com relação à economia circular em várias regiões. Na Comissão Europeia, foi estimado que a economia circular, agora, as transações podem criar 600 bilhões de euros em ganhos econômicos através de transações na economia circular. E, por causa disso, desde 2008, muitas regiões, a China em 2008, a União Europeia, através de uma abordagem regional, vem tomando medidas importantes e adotando políticas para melhorar a capacidade da economia para se beneficiar desse conceito, e o PI claramente acompanha essa tendência bem específica. Na agenda de 2030 dos Objetivos Sustentáveis da ONU, mencionado por Hugo, que chamou a atenção para a importância da liderança nessa área, há 17 objetivos sustentáveis que foram identificados, que, sem nenhuma dúvida, esses 17, particularmente, abordam 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômico. E destaca como o desenvolvimento social também vai depender da sustentabilidade. E isso é um dos principais conceitos da economia circular, que é a sustentabilidade. Quando você lê a literatura econômica ou a literatura de direito, você vai identificar que há várias abordagens com relação ao papel da sustentabilidade na economia circular. Você vê descrições da economia circular como sendo um elemento importante do desenvolvimento sustentável. Há também vários interlocutores que consideram a circularidade como essencial para sustentar o desenvolvimento econômico. É extremamente relevante que, para aqueles que consideram o setor privado, você tem atores importantes que são aqueles já estabelecidos. Muitas vezes, eles têm dificuldades em se adaptar a tecnologias, incluindo as ecológicas, e principalmente aquelas que estão alinhadas com a economia circular, porque já são organizações estabelecidas. Então, tantos investimentos vêm sendo feitos na cadeia de produção, mas a realidade é que, por causa do tamanho, da dimensão, são aqueles que correm riscos e, normalmente, que têm as oportunidades para fazer investimentos por causa da dimensão, do tamanho, do porte da empresa. E você tem outras empresas de pequeno e médio porte que aparecem com as novas tecnologias. Muitas vezes, o porte e a capacidade financeira dessas empresas não são tão favoráveis e acabam um pouco limitados.
Então, todos os atores devem juntos inovar, desenvolver mecanismos de inovação que beneficiará todos esses elementos para produzir os melhores resultados em termos de inovação. Vamos agora dar uma olhada em tecnologias relacionadas à economia circular. Desde os anos 70, algumas aplicações, a gestão de resíduos, entre outros, você pode ver imediatamente aqui no gráfico como esse progresso em número de pedidos de patentes aumentaram muito desde os anos 70 até os dias de hoje. E, como podem imaginar, com algumas oscilações entre os anos 2000, mas o aumento continuou. Essa relação entre tecnologias limpas e a economia circular, que representa um componente importante para as aplicações limpas. E aqui do lado direito, a mesma relação no mercado do Brasil, que mais ou menos acompanha as tendências internacionais que descrevemos aqui do lado esquerdo do slide. E, finalmente, se você observar, você vai ver um padrão entre os pedidos de patentes e os pedidos brasileiros de patente. Antes do ano 2000, estávamos em 40%, 50% do total de número de pedidos de patentes, mas desde então houve a queda desses pedidos de economia circular, e essa é uma tendência que deve ser revista, pois, do ponto de vista da política, precisamos colocar todos os nossos esforços em obtermos os melhores benefícios da tecnologia para termos um mundo onde os recursos naturais sejam economizados e a produção de resíduos diminua. Então, nesse sentido, temos aqui projetos do WIPO Green, que é uma plataforma que congrega tecnologias, demanda e oferta de tecnologias para garantir que essas tecnologias ecológicas sejam utilizadas em benefício da sociedade. E muitos dos projetos, o mais recente, que foi a primeira experiência, vem desse ano, de 2021, como fazer clínicas de gestão de empresas de pequeno e médio porte que têm tecnologias ecológicas em geral e que desejam incorporar um componente de PI em suas políticas, e principalmente essas empresas de pequeno e médio porte que podem se beneficiar desse apoio do WIPO. Aqui, outros projetos onde a nossa organização está diretamente envolvida, como, por exemplo, um selo de eficiência solar. Aqui, também o exemplo do B-Circular, onde nós destacamos a importância de inovação sustentável criada por empresas de pequeno e médio porte. Então, não é muito simples. Se me permite, Marco, nós temos menos de 1 minuto. Tudo bem, não tem problema, porque era o meu último slide. Para o sistema de PI acomodar os desafios da economia circular, há coisas importantes. No caso,
de refabricação de produtos. Há questões de EPI que precisam de reflexão e novos instrumentos para começar essa nova realidade. Muito obrigado pela atenção e passo a palavra a vocês. E, na verdade, eu vou endereçar um tema que o Hugo endereçou na apresentação dele, então ele vai ficar por último, e eu vou pedir para começar pelo Etienne, comentando com a gente como que a colaboração, a parceria é incentivada pelas organizações que estão aqui presentes, para que a gente mais rapidamente atinja uma economia circular. Você comentou sobre um Brand Committee. Vocês têm uma experiência grande com várias coisas. Como que vocês compartilham isso? How do you share it with your associates? Muito obrigado, Jorge. Vou responder em inglês. So the commitment of INTA to ESG is very serious. O nosso comitê é muito sério e é parte da nossa estratégia de 2021 a 2025. Um dos nossos pilares estratégicos é fazer melhores marcas para a sociedade, o que passa pela promoção da inclusividade, da acessibilidade e da confiança de marca e de apoio a pequenas e médias empresas. Como é que isso se dá nas atividades da empresa? Nós temos o trabalho do nosso comitê, com o comitê de Brand for a Better Society, e nós também temos um comitê voluntário que ajuda os empreendedores e pequenas e médias empresas. Também temos o comitê indígena, o comitê geográfico e também temos um comitê que estuda o impacto da legislação. Para além disso, também temos duas forças-tarefas, uma sobre equidade e inclusão de gênero e outra para profissionais de PI, que justamente vai ao encontro da ideia do aperfeiçoamento dos conselheiros de marca. Nós teremos novas estratégias em setembro e a Fundação irá trabalhar com essas novas estratégias e nós também cooperamos com outras organizações como a BPI, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, e nós também integramos esses temas em todas as nossas estratégias e em toda a nossa comunicação. Muito obrigada. Muito obrigado. As melhores práticas na promoção de ESG, na promoção de uma agenda responsável a partir das organizações que têm essa capacidade de comunicação com tantas empresas como são as nossas. Por favor, David, would you exchange with us what is your impression on how the USPTO manages partnerships with other organizations in order to promote this ESG agenda? That's a good question, George. And, ótima pergunta, Jorge. Eu acho que o Escritório Americano de Marcas e Patentes tem a oportunidade de promover inovação no âmbito de ESG por meio de parceria com outras empresas, mas também por meio da concessão de direitos de patente. E também por meio de programas como as patentes para a humanidade, por exemplo, que permite que as empresas que privilegiam inovações em prol da humanidade tenham reconhecimento e com isso possamos contribuir para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável e gerando também uma maior sensibilização com relação a esses temas. Acredito que por meio dessas iniciativas nós podemos contribuir e também proteger essas empresas que, dessa maneira, possam contribuir para a sociedade e também se beneficiar dessa contribuição que elas proporcionam. Muito obrigado, David. Quando eu era o presidente da Associação Brasileira, eu pude, de fato, testemunhar todas as ações do Escritório Americano de Marcas e Patentes, que compartilha suas estratégias e experiências. Então, acredito que é muito bom que você tenha compartilhado tantas estratégias aqui conosco hoje.
E, Fabiana, estabeleceram como visão ser uma companhia exemplar do ponto de vista de proteção, de engajamento com as questões da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Isso inclui uma postura ativa de colaboração na indústria, de licenciamento, de buscar compartilhar o que vocês vão aprendendo com outras companhias? Sem dúvida, Jorge, como eu mencionei, né? Colaboração, para você ter uma economia circular, você tem que colaborar com as demais empresas, cada uma com seus skills e com seus conhecimentos. E a Braskem tem atuado desta forma, tanto nas parcerias com a cadeia para cima, né? Ou seja, buscar tecnologia que transforme de fato o NAFTA, né? Como eu mencionei, como para baixo, quando a gente olha cooperativas, recicladores. E essa troca de conhecimento para trazer melhores processos e melhor tecnologia a gente tem feito, principalmente nessa cadeia de reciclagem com os recicladores parceiros. Fabiana, muito obrigado. Marco, conta para a gente, tell us a little bit, Marco Alemão. How do you think WIPO... Fala um pouco sobre como você acha que a INPO pode ajudar escritórios de marcas e patentes em todo o mundo para que eles tenham mais consciência do papel que eles têm na promoção dessa agenda. Muito obrigado, Jorge. Eu acho que há um papel-chave para a organização. Nós estamos ligados a escritórios de marcas e patentes em todo o mundo. E nós precisamos obter os benefícios tradicionais da API na sociedade com relação à inovação, mas também, por meio da inovação, melhorar o ecossistema de inovação em diferentes lugares, utilizando as marcas para enviar essa mensagem para as empresas e para que as empresas possam se comunicar com os clientes. Nós podemos funcionar como uma plataforma de promoção da economia circular e há muitos projetos que podem ser feitos nesse sentido. O conceito de inovação aberta, Open Innovation, ele é essencial para a economia circular, porque da mesma maneira que nós não queremos perder os recursos na cadeia de reciclagem, o mesmo vale para a economia circular e para as estratégias de ESG. São conceitos como o da inovação aberta que devem fazer parte do vocabulário da empresa e, de fato, ser uma prioridade de todas as estratégias. Muito obrigado, Marco. De patentes e de tecnologias que pudessem ser compartilhadas para a construção de uma economia mais circular. Hugo, deixei você para o final, para que você, que tem já desde o começo, a tua organização existe para isso, para que você conte um pouquinho para a gente como é que a tua organização pode colaborar com a comunidade de propriedade intelectual, com os associados da BPI e com a própria BPI, numa agenda que favoreça o mais rápido atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por favor. Jorge, obrigado. E primeiro eu queria dizer que eu senti uma tremenda sincronicidade entre todas as apresentações voltadas ao tema. Então, existe uma verdadeira interesse e razão da gente fazer uma evolução grande para uma economia circular usando essa questão. Lembre que lá na abertura eu falei que o modelo de capitalismo para shareholder, aquele que só considera que a única responsabilidade social é efetivamente maximizar o retorno e o lucro do acionista, não pode continuar funcionando. Por quê? Porque muitas vezes isso é feito à custa da dor, do sofrimento e da pobreza de outros stakeholders. Isso vale para cada um de nós também. Quando a gente fala sobre propriedade intelectual, sobre marca, toda vez que nós acharmos que estamos levando vantagem em comprar um produto falso, contrabandeado ou roubado, tá? Nós não estamos olhando a cadeia como um todo e, consequentemente, estamos levando vantagem em cima da pobreza, da miséria e da indignação de alguma pessoa ou de alguma entidade ao longo desse processo. Então, o que nós fazemos é buscarmos parcerias. Então, já convido a BPI, por exemplo, a ser parceira do Instituto Capitalismo Consciente. Nós fazemos parcerias efetivas com várias instituições, inclusive o Acatu mencionado, eu sou conselheiro também, e nós temos parceria com o Acatu. E o caminho é efetivamente
via os líderes. Quando a gente fala de ODS 0, que é elevar a consciência das pessoas e dos líderes, o princípio básico é o seguinte: os negócios são reflexo da sua gente e as pessoas são reflexos dos seus líderes. Por isso, se as empresas querem mudar os seus negócios, os líderes primeiro precisam transformar a si mesmos. Eu tenho certeza que a BPI aceita o teu convite de parceria, e eu gostaria de encerrar esse debate usando duas expressões que foram muito usadas aqui, que é a expressão do purpose before profit. Eu complementaria dizendo assim: purpose for profit, without purpose it is not possible to be profitable in this new world. E eu concordo inteiramente com a maneira como o Hugo enxerga o ESG. Eu acho que governança vem na frente, e eu gosto de traduzir para o português ESG como governança para a sustentabilidade social e ambiental. Sem uma orientação, sem um entendimento, nada é possível. E eu agradeço muito, então, a vocês pelo debate. Para mim foi muito bom, e devolvo a palavra para o Peter. Bom, eu quero agradecer rapidamente a todos. Lembrar que, realmente, para a implementação em velocidade da economia circular, precisamos da liderança das empresas, dos governos e do engajamento da população. O engajamento da população depende de educação, que é uma situação que ainda causa muita dificuldade nessa mudança. E com relação ao INPI, deixo aqui a sugestão do INPI examinar a possibilidade de ampliar a patente verde, né? Porque hoje já não se fala mais somente em meio ambiente, se fala sobre as causas, sobre esse processo todo, que envolve economia circular, envolve social, envolve tudo. Então, eu acho que o INPI deveria pensar em ampliar o processo de aceleração do exame e eventual concessão de patente, chamado hoje de patente verde, para uma amplitude que o mundo necessita, e o Brasil tem que ser parte disso. Mais uma vez, agradeço demais a todos. Foi um excelente painel. Obrigado. Muito obrigada. Nós seguimos com a nossa programação, os painéis 3 e 4, agora às 11 horas. E, enquanto isso, convidamos todos vocês para o nosso café virtual. A sala fica aberta diariamente de 10h30 às 11 horas, e o link para essa experiência está na área de networking ou mesmo na página da programação no dia de hoje. Não deixe de pegar o seu café e acessar. É um ambiente virtual diferente, uma oportunidade de encontrar amigos e profissionais. Logo mais às 14h30 temos os 5 Table Topics. E se por acaso os senhores têm dúvida em qual assistir, não se preocupem, todos estão disponíveis na plataforma para serem assistidos a qualquer tempo. Muito obrigada.